Elementos da comunicação, tá? A nossa comunicação, a nossa, nosso, nossa trans, toda a comunicação, ela é o propósito para as redes de computadores, tá? Ela é o grande propósito para as redes de computadores é a comunicação, tá? É, a comunicação, ela na verdade, ela impulsiona praticamente toda a evolução humana desde o início, desde os primórdios, né? Por quê? Porque o homem tem a necessidade de se comunicar. É muito difícil alguém que não quer se comunicar, que não quer falar nada, que quer ficar sozinho o tempo inteiro. Isso praticamente não existe, tá? Em alguns momentos da nossa vida pode ser que a gente queira ficar sozinho, pode ser que a gente queira ter alguma privacidade, queira, mas na maioria das vezes a gente precisa ter o nosso tempo e a nossa comunicação disponível para a gente começar, para a gente poder estar evoluindo o tempo inteiro e estar conversando e estar mantendo a comunicação. Então, existem alguns elementos que são comuns à comunicação do nosso dia a dia, de todos nós, que são comuns à comunicação, a qualquer tipo de comunicação, seja ela humana, seja ela através de máquina, seja ela através de pombo-correio, seja ela através do que for. Tá? E quais são esses elementos? Tá? Os elementos são a origem da mensagem, tá? O meio físico, qual essa mensagem vai ser transmitida, o meio pelo qual ela vai ser transmitida, o canal pelo qual ela vai ser transmitida e o destino da mensagem. Tá? E algumas coisas existem aí no meio, como por exemplo um codificador dessa mensagem, um transmissor, um receptor e um decodificador. Vou dar um exemplo clássico sobre isso. Tá? Eu estou conversando com alguém. A origem da mensagem é comigo, sou eu. Eu sou a origem da mensagem, certo? O sinal, né, o codificador, na verdade, é o quê? São as minhas cordas vocais que vão transformar a minha mensagem na minha voz, que vai transmitir. Quem transmite? Quem é o transmissor? Quem é o meio físico? Quem é o canal que está sendo transmitido? É o ar, porque as ondas sonoras se comunicam através do ar, através do canal, certo? Depois desse meio físico, alguém vai receber do lado de lá. Algum vai ter um receptor. Quem é esse receptor? Esse receptor é o ouvido de quem está ouvindo. Vai receber. Vai decodificar. O cérebro vai decodificar. Então vai entender o que eu estou falando, vai transformar em palavras, vai jogar para o cérebro, e aí o cérebro vai pegar aquilo e vai falar, poxa, ele está falando em português, eu entendo português, a mensagem é tal. E aí vai ter a origem, o destino da mensagem, que é quem recebeu. Então, isso é como funciona a comunicação nossa quando a gente está conversando. A mesma coisa a comunicação de máquinas. As máquinas têm a origem, o destino e o meio físico. Entre a origem e o destino, a gente tem codificador, a gente tem transmissor, a gente tem o meio físico, como isso vai ser transmitido. Então, a gente vai aprender como isso tudo funciona, a gente vai aprender como é complexa essa comunicação dentro do nosso sistema, nossas redes de computadores. Tá? Então, a comunicação através das redes, ela é dada da seguinte maneira: os dados eles são divididos. Então, eu tenho um dado inteiro, eu tenho um dado, né, que é um dado maior, um dado, né, que é gerado no meu computador. Esse dado que é gerado no computador, ele é dividido em vários segmentos, em várias partes menores para ser transmitidos pela rede. E essas partes menores são chamadas de segmento. Tá? Então, essas partes menores são chamadas de segmento. E aí a gente tem a nossa rede, que é uma rede segmentada. Tá? Antigamente, as redes de telecomunicações, elas eram redes comutadas. Então, você tinha um transmissor, um receptor, né, uma origem, um destino, e fechava-se um circuito entre um e outro. E se mandava o dado todo inteiro de uma vez só. Tá? Logo depois, e aí uma evolução da rede, passou a ser a rede segmentada. Como é que isso passou a existir? Tá? Estou fazendo uma explicação bem a grosso modo, tá, pessoal? Você tem o dado, esse dado é dividido em várias partes menores, porque é mais fácil transportar partes menores do que uma parte grande única. Essas partes menores são todas empacotadas e são transmitidas pela rede. Não é feito um único circuito, um caminho
único entre a recepção, a transmissão e a recepção. Não. É feito. Cada segmento desse fica dentro de um pacote e cada pacote pode ir por um caminho diferente. Aí a gente tem a nossa rede, que é uma rede comutada de pacote. Tá? É uma rede segmentada. Tá? Então a gente tem os nossos dados sendo transmitidos através da rede dessa forma, em partes menores e sendo totalmente divididos para poder ser mais fácil da gente transmitir esses dados. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é protocolo, né? Protocolo nas comunicações de rede. Na verdade, protocolo é um termo muito genérico, tá? Protocolo, ele é um conjunto de regras pré-definidas, ou seja, tudo é um protocolo e o protocolo é um conjunto de regras pré-definidas. Vou fazer uma analogia aqui. Quando o Papa chega num país, o que é falado sobre o Papa chegar num país? Poxa vida, o Papa quebrou o protocolo, foi lá e pegou uma criança no colo. O presidente quebrou o protocolo ao ir apertar a mão tomar um cafezinho dentro da padaria do seu Manuel. Né? Então a gente tem sempre isso, essa quebra de protocolo. Por quê? Porque o protocolo, nesse caso, era o protocolo de segurança, onde o Papa tinha que sair do avião, ir direto para o carro dele, dentro do Papa Móvel, todo blindado, ele passar no meio da população sem ninguém tocar nele. Aí o Papa passa no meio da população, fora do cordão de isolamento, com vidro aberto, cumprimentando todo mundo. Ele quebrou o protocolo de segurança. Então, um protocolo é uma regra pré-definida. Alguém pré-definiu uma regra e botou lá. No caso de rede de computadores, não existe quebra de protocolo. Quando existe quebra de protocolo, a rede não funciona, a comunicação não funciona. Então, não existe regra de protocolo. Tá? E aí, os protocolos, eles são... em termos de rede de computadores, protocolo é um termo muito genérico. Tudo é um protocolo. Então, quando eu falo do site da internet, eu estou falando de um protocolo. Quando eu falo de como os dados são transmitidos pela minha rede, eu estou falando de um protocolo. Quando eu falo de uma regra para fazer alguma coisa, é um protocolo. Então, assim, tudo é um protocolo. O protocolo é um termo genérico. Até aquela forma, quando eu vou crimpar uma RJ45, né? Criar um cabo e crimpar um RJ45. E aí aquele esquema de cores para fazer o cabo A ou o cabo B, né? Nesse cabeamento, é um protocolo. Então, tudo em termos de rede é protocolo. Então, o protocolo é um termo genérico em termos de rede. Mas, o que é o nosso curso? O nosso curso nada mais é do que o estudo de vários e vários e vários protocolos. A gente vai aprender diversos protocolos. No final, a gente vai entender como a rede funciona, porque a rede é um conjunto de protocolos funcionando, certo? Então, vou dar alguns exemplos de protocolo aqui. A gente tem o protocolo HTTP, que é o protocolo que transporta os sites da internet. Tá? O protocolo DNS, que é o protocolo que resolve nome e endereço IP. Tá? A gente sabe que todos os computadores não são chamados por um nome, sim por um endereço IP. E todos os sites também. Então, o site da Cisco é www.cisco.com, ok? Mas o site da Cisco também tem um endereço IP. Eu não consigo gravar o endereço IP porque nós, seres humanos, não estamos acostumados a gravar número. Nós estamos acostumados a gravar nomes. Então a gente grava o nome e deixa que o DNS, que é o protocolo de resolução de nome, vai resolver esse nome para a gente. Tá? E vai descobrir qual é o endereço IP desse nome. Tá? O TCP, ele é o protocolo que faz o controle e o transporte dos nossos dados na rede. Ele é o responsável pelo transporte dos dados. Ele é o responsável por cuidar dos nossos dados na rede. Tá? Então, o TCP ele é responsável por cuidar desses dados na nossa rede. Tá? Depois, a gente tem o IP. O IP, e aí vocês vão observar uma semelhança que um dos nomes dos modelos que a gente vai estudar hoje é o TCP/IP. Tá? O IP ele é um protocolo que endereça os hosts. Então, eu tenho um computador e ele tem um endereço IP. Esse endereço IP é como se fosse o número de identidade dele, o CPF dele. Tá? Então, esse endereço IP é que determina isso. O endereço IP
outra coisa que o endereço IP faz é responsável por transmitir os dados de um lado para o outro. Então, ele que traça essas rotas. A gente vai entender um pouquinho sobre ele também, a gente vai estudar a fundo cada um desses protocolos, alguns desses protocolos, outros não tão a fundo, mas a gente vai estudar todos eles. E o Ethernet é o protocolo que lida com a nossa rede local, ou seja, o meu computador aqui para o meu roteador de casa. Tá? Então, o Ethernet cuida disso. Tá ok? Então, a função dos protocolos nas comunicações é manter uma regra. Imagina se todo mundo falasse ao mesmo tempo. Aqui tem uma transparência onde todo mundo tenta falar ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui bonequinho azul, verde e o vermelho, todo mundo ao mesmo tempo tentando falar. E aí fica uma confusão. Né? Ninguém entende ninguém, ninguém consegue ouvir ninguém, ninguém consegue entender. É um tipo de conversa que realmente às vezes acontece, mas não é muito legal. Né? Agora, o protocolo sobre conversa diz que cada um de nós devemos esperar a nossa vez de falar. Então, como é que funciona esse protocolo? Ninguém ensinou isso para a gente, é implícito. Isso já vem com a gente. Na verdade, a gente vai observando os outros e às vezes o nosso pai e nossa mãe também ensina. Né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos e eu estou na fase de ensinar isso para ela. Às vezes ela começa a falar junto com a gente fala, olha, espera a sua vez de falar. Quando o papai terminar de falar, você vai falar. Isso é natural, faz parte... A gente está ensinando o protocolo para ela. Né, para as crianças. Então, como é que funciona? Eu estou falando, está todo mundo quieto. Quando eu paro de falar, todo mundo pode ao mesmo tempo, vou começar a falar. E se alguém começar a falar, os outros esperam um pouquinho, param um pouquinho. E assim a gente vai se ordenando. Quando eu paro de falar, automaticamente as pessoas já sabem que elas podem começar a falar nesse momento. Tá? E isso é meio que uma regra que a gente vai aprendendo meio que sozinho mesmo, né? Graças a Deus, no termo de rede de computadores, não é assim. A gente tem os cursos, e aí esse curso de C100 vai ensinar um montão de protocolo para vocês não vão aprender nada sozinho. Vai ter bastante coisa que vocês vão aprender. Então, o protocolo serve para regir como funcionam as comunicações na rede. Então, ele serve para criar regras para a gente... para que o roteador saiba o que fazer em todos os casos. Tá? Então, protocolos diferentes interagem entre si. Isso é uma outra verdade, onde a gente tem, por exemplo, os protocolos, eles precisam um do outro para funcionar. Então, aqui eu tenho aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui a pilha TCP/IP, eu tenho uma transmissão de um site. Então, eu tenho o protocolo HTTP, que é o site propriamente dito. A linguagem de programação sendo transmitida para poder aparecer o site. Tá? Essa linguagem HTML ela vai dentro do HTTP. Logo depois, esse site ele é encapsulado dentro de um segmento TCP. Então, o TCP é o segundo protocolo que interage junto com o HTTP. Tá? O HTTP, imagina que isso aqui é uma caixa. O HTTP é o produto. Aí o TCP é uma primeira caixa. Eu boto dentro de uma primeira embalagem de uma primeira caixa. Certo? Logo depois do TCP, ele é encapsulado dentro de um IP. Então, o segmento TCP recebe um pacote IP. É como se a caixa entrasse dentro de uma caixa um pouco maior. Um envelope é dentro de uma caixa. Né? E é melhor transmitir dentro da rede. E o IP dentro de um quadro Ethernet. Então, eu tenho aqui o dado HTTP, eu tenho segmento TCP, eu tenho o pacote IP e o quadro Ethernet. Isso é uma pilha de protocolos. Um depende do outro para funcionar bem, um depende do outro, um interage com o outro para que funcione bem. Então, isso é uma pilha de protocolos. Cada protocolo desse age dentro de uma camada de rede. Como assim camada de rede, Alexandre? Isso aí. A rede ela é toda dividida em camadas e por isso fica mais fácil da gente trabalhar, da gente estudar, da gente poder desenvolver produtos, desenvolver coisas. Então, dividir a rede em camadas é como a gente pegar e falar assim, vamos dividir por parte.
Certificação CCNA, eu posso tirar ela completa ou eu posso tirar ela dividida em duas camadas ou dividida em duas etapas, onde eu tenho uma parte que é o CCNA e uma parte que é o CCNA Route Switch. Isso foi uma analogia que eu fiz. A comunicação de rede é toda dividida em camadas diferentes, certo? Cada camada descreve um protocolo desse, uma função, tem uma função específica. Então, o que a gente vai ver hoje são as camadas dos modelos. Então, aqui, quais as vantagens de dividir um modelo em camada? Primeiro, auxilia a elaboração do protocolo, porque o protocolo que opera em uma camada específica, né, possui informações definidas de que atuam sobre uma interface definida e como atuam as camadas superior e inferior. Então, eu sou um cara que trabalho na camada 2. Eu sei como é que eu vou receber o dado da camada 1 e como eu vou passar ele para a camada 3. É só isso que eu tenho que saber. O que eu vou fazer aqui dentro, eu posso evoluir, eu posso fazer muitas coisas aqui dentro. Desde que eu saiba que eu vou receber o dado de uma forma, vou receber as informações de uma forma e tem que passar sempre da mesma forma também. Tá? Então, com isso, se estimula a competição entre produtos diferentes de fornecedores que podem trabalhar em conjunto. Por exemplo, a Cisco é um fornecedor. A gente tem roteadores e switch Cisco. Mas eu posso instalar uma rede, um roteador Cisco com o switch da HP? Posso. Por quê? Porque o switch vai atuar na camada 2 e o roteador vai atuar na camada 3. O roteador sabe como ele vai pegar esses dados do switch e sabe como é que ele vai ter que passar adiante. Já é o suficiente. A mesma coisa o switch. Ele sabe como ele vai receber do computador e sabe como ele vai passar para o roteador. Então, eu propicio que fornecedores diferentes possam trabalhar em conjunto, certo? Outra coisa, ele impede que as alterações na tecnologia ou de capacidades em uma camada específica afetem outras camadas. Ou seja, a Cisco ela pode alterar muita coisa no roteador desde que ela não mexa no switch, porque o switch não é ela que faz, quem faz o switch é o HP, no nosso caso. Né? No caso de switches e roteadores Cisco, que é o melhor dos mundos, eu trabalhar com switch e roteador Cisco, mas nem sempre é possível porque às vezes isso é caro, a minha empresa não tem condições de pagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ela comprar um roteador Cisco ou vou falar para ela comprar um switch Cisco? A gente vai ver ao longo desse curso algumas dicas para você definir caso a caso, porque cada caso pode ter uma forma diferente. Tá? Então, ele impede que essas alterações afetem o outro lado. Uma outra coisa é que fornece um idioma comum para descrever funções de capacidade da rede. Então, eu tenho um único idioma que vai fazer com que minha rede funcione bem. É como se cada camada falasse o seu idioma, mas tivesse um intérprete no meio ali para poder falar com a camada seguinte. Então, vai fazer com que tudo funcione bem, tudo se encaixe direitinho. E aí, esse é o ideal do modelo em camadas. Esse é bem legal, a parte do modelo em camadas, ok? E aí a gente tem dois modelos bem específicos. A gente tem o modelo OSI, tá? O modelo OSI é um modelo de referência. Ele não é um modelo que foi utilizado muito na prática, tá? Ele é um modelo que ele foi usado como um modelo de referência. Ele foi criado pela ISO em 1983. Depois foi reformulado em 1995. Tá? Mas em 1983 ele foi o primeiro modelo a aparecer como um modelo dividido em camadas. Tá? A visão foi de que este conjunto de protocolos seria usado para desenvolver uma rede internacional que não seria dependente de sistemas proprietários. Então, foi por causa disso que a ISO, né, International Organization for Standards, que é aquele órgão de certificação, né, aquele órgão de padronização mundial, criou a certificação, o modelo OSI. Tá? Então, com o modelo OSI foi criado isso. E aí, só que o modelo OSI, na verdade já existia um modelo, só que ele não era escrito, não era organizado em modelo. O modelo TCP/IP já era usado na prática, porque era o modelo adotado pela internet. E aí,
a evolução da internet na década de 50, desculpa, a evolução da internet na década de 80 e 90 fez com que o modelo TCP/IP fosse o modelo utilizado na prática. E o modelo OSI terminou ganhando uma importância para estudante, para fabricantes, mas ele não é o modelo usado na prática. O modelo usado na prática é o modelo TCP/IP. Então a gente vai estar sempre falando dos dois modelos, a gente vai estar sempre conversando sobre os dois modelos, o OSI e o TCP/IP. Tem que saber os dois. Alexandre, cai os dois modelos na prova do C100? Cai os dois modelos na prova do C100. Tem que saber os dois. Tem que ser um profissional de rede, tem que saber a fundo os dois modelos. Ok? Mas não se preocupe que esse curso nada mais é do que a análise dessas camadas e os protocolos que atuam dentro dela. Então fiquem tranquilos que no final do curso vai estar todo mundo fera sobre modelo OSI, modelo TCP/IP e todos os seus protocolos, seus principais protocolos. Então, no modelo OSI, né, a gente tem a divisão em camadas e o modelo OSI ele é dividido em 7 camadas. Como funcionam as 7 camadas do modelo OSI? Né? Eu tenho aqui cada uma dessas camadas. Eu tenho a camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace de dados e a camada física. Tá? Eu vou falar agora para que serve cada uma dessas camadas. E como é que a gente vai estudar isso? A gente vai estudar sempre, no nosso curso aqui, a gente vai estudar da camada de aplicação para a camada física. Outros cursos estudam de baixo para cima, tá? Mas a numeração delas é a seguinte, é sempre a seguinte, tá? Essa é a camada 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a camada 4, opa, peraí, essa é a camada, peraí, deu uma falhinha aqui. Essa é a camada 4, essa é a camada 5, essa é a camada 6 e essa é a camada 7. Então, a gente vai ter sempre 7 camadas, tá? A gente sempre vai ter aí 7 camadas. Elas são da seguinte maneira. A camada de aplicação ela é a camada mais próxima do usuário. Então, ela fornece meios para conectividade de ponta a ponta, ou seja, ela faz com que pessoas se comuniquem. Por exemplo, eu tenho o Skype. Né? O Skype faz com que pessoas se comuniquem. Né? Um bate-papo, ou um chat direto, ou um vídeo, ou uma videochamada, mas as pessoas se comunicam via aplicação, via Skype. O Skype é uma aplicação, ela atua na camada de aplicação. Só que a camada de aplicação depende da camada de apresentação. A camada de apresentação fornece a apresentação comum dos dados. Então, por exemplo, o Skype ele usa um protocolo. Esse protocolo faz com que os dados sejam transmitidos pela rede, sejam codificados e decodificados. Vou dar um exemplo sobre isso. A gente tem na camada de apresentação, por exemplo, as tabelas ESC, a gente tem os arquivos de imagem, o JPEG, um arquivo de áudio MP4, um arquivo de vídeo JPEG. Né? Então, assim, a gente tem... Esses arquivos são da camada de apresentação. A camada de sessão, ela faz com que a aplicação se comunique, a aplicação abra essa comunicação e a aplicação ele é responsável por fazer com que o Skype de um lado fale com o Skype do outro lado e os dois se entendam e saibam do que está sendo falado na camada de sessão. Então, aqui, ó, ela fornece serviços à camada de apresentação para organizar o diálogo e gerenciar a troca de dados entre um aplicativo e outro aplicativo. Já a camada de transporte, tá, ela define serviços para segmentar, transferir e reagrupar os dados para a comunicação, para as comunicações individuais entre dispositivos finais. Então, a camada de transporte é uma das camadas mais importantes do modelo. Por quê? Porque primeiro ela recebe o dado e ela divide aquele dado em vários pedaços. Aí ela cria os segmentos. Os segmentos são encapsulados e são transportados pela rede. E é a camada de transporte que é responsável por exemplo, às vezes na mesma comunicação de rede eu tenho um site navegando, eu estou fazendo uma comunicação via Skype, eu estou enviando um e-mail, eu estou assistindo um vídeo do YouTube. Como é que o meu computador sabe que dado que chega faz parte de cada um desses pacotes? De cada uma dessas aplicações?
Quem organiza isso é a camada de transporte através dos controles de portas, de entrada e saída. Tá? Quando a gente fala, é, é, protocolo HTTP pela porta 8080. A gente está falando da camada de transporte. A porta 8080 é a camada de transporte que organiza. Então, a camada de transporte é muito importante. Na verdade, ela tem várias outras funções, como, por exemplo, reagrupamento de dados quando chega do outro lado ou não. Ela tem dois protocolos principais que agem dentro dela, que é o TCP e o UDP. A gente vai entender sobre isso um pouquinho mais na frente. Na verdade, a nossa próxima aula a gente vai falar sobre isso. Porque o nosso curso a gente vai basear ele no modelo TCP/IP, tá? E a gente vai falar sobre o modelo TCP/IP daqui a pouquinho. Depois a gente tem a camada de rede, que é a camada 3. A camada de rede, ela fornece, ela faz o endereçamento fim a fim. Ela faz com que o computador de um lado encontre o computador do outro lado, lá da outra rede. Ela faz com que meu computador aqui acesse o site desse nosso da nossa conferência, né, do Conference V3, que é do Midship, né, ele faz com que ele acesse lá nos Estados Unidos, porque fica lá no Texas esse servidor nos Estados Unidos. Então ele acessa isso lá, ele faz com que meu computador aqui ache o IP dele lá e vice-versa, que ele ache o meu. A mesma coisa o de vocês acha o dele, o de vocês acha o meu quando manda um e-mail. Então ele faz essa comunicação fim a fim. Tá? A camada de rede é responsável por isso, além desse endereçamento, desse transporte, de traçar as melhores rotas para cada um dos nossos pacotes. Depois a camada enlace de dados é a única camada que atua em dois segmentos. Até a camada de rede, tudo é lógico. A gente não está falando de nada físico, tudo lógico, tudo dado lógico. Quando a gente chega na camada enlace de dados, a gente começa a falar de coisas físicas. Ela começa a preparar os dados para serem entregues no meio físico. Então, quais são os meios físicos que eu tenho? Eu tenho hoje ar, né, que é o meio sem fio, que são pulsos eletromagnéticos que são transmitidos através de sinais de rádio. Eu tenho cobre, que é energia elétrica sendo transmitida através do fio de cobre. Elétrons sendo transportados. E tenho a fibra ótica que transmite luz. Então, a camada enlace de dados prepara os meus dados para ser transformado em sinal de luz, em sinal elétrico ou em sinal de ondas de rádio. Então, essa é a função da camada enlace de dados. Ela faz e ela também faz o controle de acesso ao meio físico. Tá? Ela faz o controle de acesso ao meio. Então a gente vai estudar bastante sobre a camada enlace de dados também mais para frente. Depois a gente vai ver a camada física. A camada física é a parte física mesmo, é tudo que a gente pode pegar. Tá? É a placa de rede, é o cabo de rede, é o sinal de rádio, porque o sinal de rádio é um sinal físico. A gente não pode pegar ele, mas ele é um sinal físico, ele interfere diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, uma babá eletrônica pode interferir na minha rede sem fio. Por quê? Porque a babá eletrônica também está no sinal de rádio e às vezes na mesma frequência e atrapalha o sinal da minha rede sem fio, certo? Então, esse é o modelo OSI, as 7 camadas do modelo OSI, tá? Agora a gente vai ver o modelo TCP/IP, que é o modelo usado na prática, é o modelo da internet. Aqui está dizendo que ele foi criado no início dos anos 70. Realmente ele foi criado no início dos anos 70, mas ele foi organizado em modelo só depois de 1900, da década de 80. Mas os protocolos do modelo TCP/IP são os protocolos mais antigos que existem na rede de computadores. Tá? Então, ele é um modelo utilizado hoje pela internet. Ela divide os nossos protocolos em 4 grupos, ou em 4 camadas diferentes, não em 7 como o modelo OSI. Tá? Ele é mais simples de se entender. Tá? Ele é um modelo de padrão aberto, ou seja, todo mundo implementa ele, por isso que ele é usado na internet. As decisões tomadas a respeito do modelo TCP/IP são sempre decisões comunitárias, tomadas em fóruns públicos que qualquer pessoa pode participar. Eu posso participar, vocês podem participar. É só você ir lá no www.ietf.org. Tá até aqui. Quando vocês fizerem download do PDF dessa aula, vai estar lá para vocês poderem acessar se vocês quiserem para conhecer um pouquinho. O IETF é Internet Engineer Task Force.
são grupos criados para se estudar tudo na internet. Então, esses fóruns, quando um modelo está bem desenvolvido, quando um protocolo está bem desenvolvido, é um protocolo que está já funcionando, teve a contribuição de muita gente, dá para se ver que esse protocolo, como é que eu vou dizer? Ele vai contribuir com o nosso desenvolvimento da nossa rede, né? Então se gera uma RFC, Request for Comments, que é nada mais nada menos que uma regra daquele protocolo. Então todos os protocolos do modelo TCP/IP têm uma RFC. A gente vai ver os números de algumas RFCs de alguns protocolos ao longo do curso. Alexandre, preciso decorar número de RFC de protocolo? Não, não precisa. Não precisa decorar número de RFC de protocolo, porque a Cisco não cobra esse nível. Isso está escrito, se você pode ir lá e verificar. A Cisco nunca vai cobrar esse tipo de coisa. A Cisco cobra coisas mais técnicas. A Cisco cobra coisas... a Cisco gosta de fazer a gente pensar na certificação. Ela dá um problema. A rede tal não consegue se comunicar com a rede tal. Baseado na leitura da tabela de rotas do roteador tal, diga o problema. E aí é esse tipo de prova, esse tipo de questão que a Cisco gosta. Então, não se preocupem que esse tipo de prova muito decoreba assim não é muito com a Cisco. É claro que vai ter coisas que a gente vai ter que decorar, e eu ao longo do curso vou falar para vocês várias coisas para vocês decorarem, mas número de RFC não é uma delas, não precisa se preocupar. Tá? Vamos seguir aqui. Tá? E o modelo TCP/IP ele é dividido só em 4 camadas, como eu falei. Né? Então, a primeira camada é a camada de aplicação. Ó, representa os dados do usuário. HTTP, DNS, DHCP, POP3, IMAP, SMTP. São protocolos que interagem, que funcionam, que estão na camada de aplicação. Nós veremos alguns deles na nossa próxima aula. Beleza? Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar a camada de aplicação e a camada de transporte, as duas camadas. E aí a gente vai ver alguns protocolos da camada de aplicação. Não vamos ver todos, mas eu vou disponibilizar um material didático bem legal sobre todos esses protocolos para vocês. Então, não precisa se preocupar que vai ter conteúdo lá para vocês lerem sobre esses protocolos todos. A camada de transporte, ela oferece o suporte à comunicação entre dispositivos diferentes, tá? De redes distintas. Então, eu tenho 2 protocolos que agem na camada de transporte hoje que dominam o mercado, o TCP e o UDP. Existem outros? Existem, mas a gente vai estudar o que é cobrado na prova da Cisco, é o TCP e o UDP. Então, essas duas camadas vão ser objeto da nossa próxima aula, nossa aula de quinta-feira. Depois a gente tem uma camada de internet. A camada de internet é como a camada de rede do protocolo do modelo OSI. Nessa camada, a gente tem o melhor caminho entre as redes. Nessa camada que atua o roteador. O roteador toma suas decisões baseadas em controles dessa camada, da camada de internet. Tá? E os 2 protocolos únicos hoje que dominam o mercado é o IPv4 e o IPv6, que é novo, está surgindo. Na verdade, o IPv6 já existe há 10 anos, mas agora que ele vai começar a ganhar força. Então, o IPv4 e o IPv6. No nosso curso, nós vamos estudar os 2, o IPv4 e o IPv6. Vocês vão sair daqui sabendo IPv4 e IPv6, ok? E a camada de acesso à rede. A camada de acesso à rede, ela controla o dispositivo de hardware e o meio físico. Então, por exemplo, a placa de rede é hardware, né? Então, ela controla essa placa de rede, ela controla esse hardware. Tá? Então, a camada de acesso controla isso. Protocolos da camada de acesso, Ethernet e PPP. A gente vai estudar os dois, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. O Ethernet um pouquinho mais, o PPP um pouquinho menos, mas a gente vai ver os dois. Tá? Numa aula bem mais lá para frente. Tá? Semana que vem, acho que quinta-feira da semana que vem, ou na terça da outra ainda. Tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai estudar isso aqui tudinho. Tá? Porque tem muito mais assunto, não é só as camadas não, tá, pessoal? E aí comparando o modelo OSI com o modelo TCP/IP. Então a camada de aplicação do modelo TCP/IP, ela representa tudo que é feito aqui dentro da camada de aplicação, tudo que é feito aqui, ó, tudo que é feito aqui na camada de aplicação é feito nas 3 camadas do modelo OSI. Então, tudo que é feito nas 3 camadas superiores do modelo OSI é feito na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Depois, a camada de transporte é a camada de transporte mesmo.
A camada de rede e a camada de internet. Vocês podem ter uma noçãozinha como a camada de transporte é importante. Ela foi a única que manteve o nome nos dois modelos, tá? Depois a gente tem a camada enlace de dados e a camada física sendo discutida apenas na camada acesso à rede do modelo TCP/IP. Então essa aqui é uma analogia entre os dois modelos, né? A gente vai estudar bastante essas camadas entre um e outro, tá, pessoal? Esse é uma outra um slide importante, porque no nosso curso a gente vai fazer bastante lab, vai ter bastante laboratório lá gravado, e eu vou estar trazendo sempre, de vez em quando eu vou estar trazendo algumas coisas para a gente discutir em sala, em aula, né? Aqui na nossa aula virtual, na nossa sala de aula virtual. E aí você tem que entender que sempre vai ter esses símbolos aqui representando. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o roteador, que é esse desenhozinho. Eu tenho o switch, o hub, o servidor, um computador desktop, um laptop, o firewall, tá? Vai ser sempre esse murozinho, vai representar um firewall. Telefone IP, toda vez que a gente botar um telefone IP na rede, vai ser esse telefonezinho aqui, tá? Um roteador sem fio, ponto de acesso sem fio. Qual a diferença entre ponto de acesso sem fio e roteador sem fio, Alexandre? Bom, o ponto de acesso sem fio, ele não é roteador, ele simplesmente pega o sinal do switch, ó, pega aqui um sinal do switch, deixa eu pegar aqui um caminho aqui diferente. Eu pego aqui um sinal do switch e transformo esse sinal do switch em ondas para uma rede sem fio. Mas ele não é um roteador, certo? Ele não é um roteador, tá? Depois eu tenho o roteador sem fio, que é um roteador, ou seja, ele roteia pacote, ele liga redes diferentes. Então é diferente um roteador sem fio de um ponto de acesso sem fio, ok? Às vezes um roteador também faz papel de ponto de acesso. Aqui meio físico de WAN. O que é o WAN, Alexandre? LAN é Local Area Network, é uma rede local. E o WAN é Wide Area Network. Então é uma rede mundial, né? É uma rede global, uma rede grande, é uma rede com distâncias bem distintas. Então eu tenho duas LANs e uma WAN que liga essas LANs. Então a WAN serve para ligar essas LANs, tá ok? Meio físico LAN vai ser esse traço retinho e o meio físico sem fio, que vai ser essas ondinhas, tá? Que o sem fio também pode ser chamado, pessoal, tá? De aqui, ó, WLAN, tá? Então, o sem fio também pode ser chamado de WLAN. Então, vai ser muito comum você ver WLAN aí, esse meio físico sendo chamado de WLAN, esse meio físico sem fio, beleza? Então, essas são as simbologias da nossa rede, tá? Essa foi a nossa primeira aula.